pessoal, agora que eu já dei as dicas do Enem, vamos voltar aqui porque a gente está com o deputado Marcelo Ramos, do PSD do Amazonas. A gente conseguiu reestabelecer a conexão, então vamos recomeçar. Boa tarde, deputado. Um prazer conversar com o senhor. Está me ouvindo bem? Estou ouvindo bem, perfeitamente. Espero que me ouçam também. Uma boa tarde, uma alegria falar com você e todos que acompanham o Metrópolis. Perfeito, deputado. Deputado, o senhor foi indicado para o grupo que vai discutir as políticas de indústria e comércio agora durante a transição. O senhor já tem um panorama de como está esse setor depois de 4 anos de governo Bolsonaro? E quais são os principais desafios que o governo vai encontrar nesse momento? Veja, o convite inicial feito a mim pela deputada Gleisi Hoffmann era para atuar na área de previdência. E eu disse a ela que me sinto melhor e poderia contribuir mais na área de indústria, comércio e serviços, por conta da capacidade de interlocução que estabeleci com o setor produtivo nacional durante esse mandato. E o presidente Lula deixou claro qual é o objetivo da transição, que não se confunde com objetivos de governo. O objetivo da transição, segundo a imagem apresentada pelo presidente Lula, é como se fosse uma máquina de ressonância magnética, que vai fazer um diagnóstico de imagem desse paciente chamado Brasil e entregar para que os médicos estabeleçam os tratamentos e os medicamentos. O médico, no caso, é o governo e a máquina de ressonância é a transição. Diante disso, nós precisamos ter clareza de não fazer confusão de transição com o governo. Eu, por tudo que acompanhei do setor produtivo nacional, tenho aqui uma primeira conclusão de que o Brasil viveu os últimos 4 anos sem uma política de desenvolvimento, sem uma política industrial, sem uma estratégia industrial e, principalmente, com muito improviso na política de desoneração do imposto de importação e na política tributária. Diante disso, me parece que 4 pilares são essenciais. O primeiro, o pilar tributário, analisar quais são hoje os principais entraves tributários para a atividade de indústria, comércio e serviços. E, segundo, o pilar logístico, fazer uma análise das condições da infraestrutura logística do país, dos principais gargalos, das principais emergências. Terceiro, o que eu chamo de competitividade. Quais são os mecanismos extra-comércio que nos tiram competitividade, que nos tiram a capacidade de concorrer num ambiente mais globalizado e na economia interna mais aberta. E o quarto pilar, o pilar da educação profissional. Nós temos um déficit de formação de mão de obra, em especial para a atividade industrial, que nós precisamos definir estratégia de enfrentá-los e diminuí-los. Perfeito, deputado. E agora eu queria mudar um pouquinho de assunto e falar sobre a PEC da transição. Essa PEC, né, que pode garantir o pagamento do Bolsa Família de R$600 e um aumento real no salário mínimo. Como o senhor acredita que vai ser a tramitação dessa PEC no Congresso pela experiência que já acumulou no mandato? Veja, um Congresso que aprovou o auxílio emergencial de R$600 durante o período eleitoral, ignorando claramente uma conduta vedada pela lei eleitoral e criando uma conta que sabia que o Estado brasileiro não tinha condições de pagar. Tanto que o orçamento proposto pelo presidente Bolsonaro para o ano que vem já tem um déficit primário na ordem de 65 bilhões de reais por conta das estripulias que foram realizadas esse ano. Um Congresso que aprovou a PEC dos precatórios, que é uma clara barbeiragem e que vai deixar um estoque de precatórios nos próximos 4 anos na ordem de 200 a 300 bilhões de reais. O Congresso que já fez todo esse tipo de estripulia fiscal com o objetivo eleitoral de ajudar a eleger o presidente Bolsonaro, não pode e não vai se negar a ajudar o presidente Lula a honrar 2 compromissos de campanha avalizados por 7 milhões de brasileiros. Na verdade, o compromisso de manutenção do auxílio emergencial em R$600, avalizado por 118 milhões de brasileiros, porque o presidente Bolsonaro tinha isso como compromisso de campanha. Diante disso, me parece que 2 coisas são fundamentais na PEC. A primeira, ela precisa ser aprovada o mais rápido possível para dar segurança ao governo eleito de cumprimento do auxílio emergencial de
600 que precisa de 52 bi para isso, e de um ganho de 10% do salário mínimo que precisa de 9,7 bi para isso. Agora, o outro aspecto que é relevante é que a PEC da transição não pode ser uma por onde passe uma boiada de absoluto descontrole das contas públicas do país. Me parece que o limite disso é um limite de 100 bilhões de reais, que atualizar o salário mínimo, que daria para manter o auxílio de 600 e sobraria ali por volta de 300 milhões para alguma outra despesa emergencial. Qualquer coisa além disso, a temeridade é uma irresponsabilidade com as contas e vai, em consequência, o aumento da relação dívida-PIB e a impossibilidade da redução dos juros no país. E com juros com 13,5%, você não tem como retomar a atividade produtiva e, retomando a atividade produtiva, aumentar a capacidade arrecadatória do Estado brasileiro. Perfeito, deputado. Eu vou até pegar um gancho aí do que o senhor falou, porque ontem teve a fala do presidente eleito Lula sobre a questão da responsabilidade fiscal e, como a gente está acostumado, teve uma reação do mercado financeiro, né, que a gente pode materializar ela na queda da Bolsa. O senhor, pela sua convivência aí nesse momento de transição, acredita que existe alguma possibilidade de alguma irresponsabilidade fiscal nesse momento? Ou a fala do presidente Lula ontem foi mal interpretada pelo mercado financeiro? Olha, eu acredito que, infelizmente, o mercado financeiro, em especial os operadores e não os grandes investidores, eles ainda estão muito contaminados, muito órfãos do bolsonarismo. O presidente Lula ganhou a eleição, o mercado tem que se acalmar e já se acalmou. Hoje já volta um viés positivo do mercado, já volta um viés de queda do dólar, por um motivo simples. O presidente Lula tem lastro para gerar confiança de que ele não cometerá irresponsabilidades fiscais. O lastro dos 8 anos que ele presidiu o Brasil. No primeiro governo do presidente Lula, no passado, houve o maior superávit primário da história desse país. Então, não se espere, presidente Lula, tripulias e irresponsabilidades fiscais. Agora, não se espere também do presidente Lula omissão com 33 milhões de brasileiros que acordam sem ter o que comer. O presidente Lula, na carta que publicou ao Brasil, ele foi muito claro. Ele disse que tem compromisso com a responsabilidade fiscal, mas entendendo que isso é para que se crie um ambiente de negócios sadio para o país prosperar e para que sobre dinheiro para atender as demandas sociais, em especial a fome. O presidente Lula não disse nada mais do que ele tenha escrito e publicado naquela carta que ofereceu aos brasileiros alguns dias antes da eleição. Então, o mercado precisa se acalmar, a temperatura já baixou, se conformar que o presidente é pela vontade da maioria do povo brasileiro e entender que com o presidente Lula nós temos previsibilidade, estabilidade institucional e é isso que o mercado precisa para que os investidores possam comparecer. Só lembrando que logo após a vitória do presidente Lula, nós tivemos uma queda drástica no dólar, justamente pela confiança do investidor estrangeiro que enxurrou de dólar no mercado do nosso país. Nós não vamos confrontar o mercado, nós não somos inimigos do mercado, nós sabemos que esse recurso que circula no mercado financeiro é o recurso que impulsiona a economia real, que investe em projetos de infraestrutura, que lá na ponta gera renda, e o mercado, por outro lado, sabe, no fundo sabe, que com o presidente Lula não haverá sobressaltos. E falando um pouco sobre isso, deputado, como você falou, o mercado precisa, né, pacificar e entender que quem ganhou foi o presidente eleito Lula. Como é que o senhor está vendo essas manifestações contra o resultado das eleições? Hoje, inclusive, o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, ampliou a decisão sobre as desobstruções das rodovias ocupadas por caminhoneiros e manifestantes, determinando a imediata desocupação. Ao mesmo tempo, a gente vê algumas pessoas na porta dos quartéis. Como o senhor vê isso? Acha que é um movimento que tende a esfriar nos próximos dias? Você falou das manifestações, o José até apareceu aqui com a camisa do Brasil, mas é para mostrar que essa camisa do Brasil não pertence aos inimigos da CIA, pertence a todos os brasileiros e que todos nós temos que vesti-la a partir do dia 20 para torcer pela nossa seleção. Vejamos, alguém ser contra o presidente Lula é algo absolutamente legítimo. Alguém fazer oposição ao presidente Lula, por mais dura que ela seja,
é absolutamente legítimo e é até sadio numa democracia. Agora, aqueles que se levantam contra o resultado da maioria, da vontade da maioria do povo brasileiro, esses são criminosos porque atentam contra a ordem democrática do país. E quero dizer, por fim, que talvez o que exista de mais belo na democracia seja a capacidade que os verdadeiros democratas têm de aceitar as decisões da maioria quando elas são diferentes das suas próprias convicções. Essa talvez seja a maior beleza da democracia. E eu espero que essa beleza, que já contaminou milhões de brasileiros que votaram e reconhecem a vitória de Lula, precisa contaminar esses que não se conformam. Eles precisam se conformar, voltar para casa, fazer oposição legítima dentro da ordem democrática, mas reconhecer a vitória do presidente Lula para dar tranquilidade para que a partir de 1º de janeiro do ano que vem o presidente Lula possa governar. Perfeito, deputado. Muito obrigado pela entrevista. Manda um abraço para o nosso futuro ex-campeão aí e vamos torcer junto aí pela seleção, deputado. Muito obrigado, hein? Dá tchau, José. Levá-lo agora aqui para o campeonato dele de futebol. Vai ser maravilha. Boa sorte para ele lá, deputado. Na Escolinha do Santos. Um abraço, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau.